Queridos irmãos e irmãs, o Salvador Jesus, quando a gente lê o Novo Testamento, parece muito normal para a gente ver Deus ser chamado de Pai. Na leitura de hoje, João diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Jesus, no Novo Testamento, chama Deus de Pai 76 vezes. E lá naquela parábola muito bonita de Lucas 15, daquele filho perdido, que nós poderíamos chamar também de parábola do pai amoroso, aquele pai da história também representa Deus, o nosso Pai de amor. O apóstolo Paulo chama Deus de Pai 11 vezes. Em 2 vezes ele acrescenta uma palavrinha hebraica que eu conheci desde pequeno, que é Abba. Não sei se aqui vocês têm o costume, a primeira oração que eu aprendi era Abba, Liebe, Vater, Amen. Esse Abba é papai. Uma maneira carinhosa de dizer pai. E o apóstolo Pedro usa pai uma vez e João 2 vezes na sua primeira carta. Quando os discípulos de Jesus pediram para ele: Senhor, ensina a gente a orar, Jesus começou a oração dizendo: Pai, Pai nosso. E quando ele orou lá no jardim do Getsemane, pedindo que Deus afastasse dele aquele cálice de sofrimento, ele também disse Pai. Ele disse Abba, Pai. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque chamar Deus de Pai, meus irmãos, não era normal na época de Jesus e entre o povo de Jesus. No Antigo Testamento, na nossa Bíblia, daquela época do Antigo Testamento, não se chamava Deus de Pai. Mesmo que aquele pai sempre tivesse agido com o seu povo como um pai amoroso, com os seus filhos, ele não era chamado de pai. Apenas, até onde eu descobri, uma vez só Deus é chamado de pai. Lá no Salmo 103, que é muito bonito, diz assim: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. O que Jesus queria fazer, ensinando as pessoas a chamar Deus de Pai? Ele queria ensinar que Deus era o seu Pai, mas ele também queria romper costumes da sua época. Ele queria aproximar as pessoas deste Deus de amor. E aí vocês, certamente muitos lembram, como é que o Lutero explica o Pai Nosso, e ele diz assim, Deus quer atrair-nos carinhosamente com essas palavras, Pai Nosso, para nós crermos que Ele é o nosso verdadeiro Pai, e nós os seus verdadeiros filhos, para que roguemos sem temor, com toda a confiança, como filhos amados ao querido Pai. Mas o que acontecia na época de Jesus? Por causa do peso das leis, das tradições que os religiosos acrescentaram aos mandamentos de Deus, a imagem que muita gente tinha de Deus era muito mais de um juiz muito severo, muito vingativo, ou então um patrão também muito zangado. É assim que muitos viam Deus. Não viam Deus como um pai amoroso.
E Jesus então começou a mudar isso, chamando Deus de Pai nas suas orações, e não só isso, mostrando este amor de Pai com seus ensinos, com seus milagres e, principalmente, com seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição, provando o amor desse Pai, que deu o seu único Filho, que era santo e justo, para salvar os pecadores que nele creem. O apóstolo João, que escreveu a epístola que a gente viu hoje, ele conhecia esse Pai, porque ele viu esse Pai no Filho, no Salvador Jesus. E agora ele diz assim: vejam o quanto esse Pai ama a gente, porque ele nos chama de seus filhos. Mais do que nos chamar de seu povo, né, seu rebanho, ele nos chama de seus filhos. E isso, meus irmãos, não é uma coisa normal também. Por quê? Porque nós não merecíamos ser chamados de filhos de Deus. E a gente sabe por quê. Porque todos nós nascemos pecadores, inimigos de Deus, totalmente longe de Deus, separados de Deus, por causa do pecado. E Deus é totalmente justo e santo, e nós totalmente pecadores. Mas Deus, no seu amor profundo, enviou o seu Filho para a gente ser feito novas pessoas. Fez a gente nascer de novo, nascer do Pai, pela água e pelo Espírito Santo. Isso por causa da sua graça e do seu amor de Pai. Vocês e eu, meus irmãos, desde o nosso batismo, somos filhos de Deus. Podemos, sem medo, chamar Deus de Pai, de Abba, Pai, né? Abba, Liba, Fata, Amém. Mas nós ainda somos pecadores. A gente ainda precisa ser de novo, ser purificados e santificados por Cristo. É como uma joia, né, de ouro ou de diamante. O diamante precisa ser trabalhado, lapidado, até que um dia ele fique bem brilhante. Assim é com a gente, né? Deus vai lapidando a gente, nos purificando, para um dia a gente ser uma joia na coroa de Cristo. O nosso texto diz assim, que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. E diz que quem permanece em Deus não vive pecando. Como é que a gente resolve isso? Porque vocês e eu ainda somos pecadores. A gente ainda continua pecando. O que João está dizendo para nós, meus irmãos, em todo o Novo Testamento, não é que nós somos perfeitos aqui já neste mundo. Eu quero ler para vocês alguns versículos do começo da carta dele. Ele diz assim. Opa, é que eu peguei no lugar errado aqui. Ele diz assim, no comecinho da sua carta: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, meus irmãos, João está dizendo, você ainda é pecador, mas confesse o seu pecado e você será purificado pelo Pai através do Filho. E aí, meus irmãos, perdoados, purificados por nosso Pai, a nossa vida vai ser marcada não mais pelo pecado. O pecado não existe, mas não é ele que vai comandar a sua vida, a minha vida. A nossa vida vai ser marcada por fazer o que é certo, como o texto diz, fazer o que é justo. Porque a gente não vive mais debaixo da lei de Deus. A lei de Deus ainda é para nós, mas não é ela que comanda mais a nossa vida. Mas a gente vive debaixo da graça de Deus, que nós recebemos lá no batismo.
que vem sempre de novo para mim e para vocês pela palavra e pela Santa Ceia. Porque esses são os meios, né, que Deus escolheu para sempre de novo receber a gente, para sempre de novo nos perdoar, para sempre de novo nos purificar. Como aquele pai amoroso fez lá na parábola do filho perdido. Vocês podem pensar assim: cada vez que a gente vem aqui na igreja, nós somos aquele filho perdido voltando para a casa do pai. E ele prepara uma festa aqui para a gente. A palavra e a Santa Ceia. E tudo isso por quê? Não porque a gente é bonzinho, que a gente merece. É porque o Pai de amor decidiu enviar o seu único filho para tirar os nossos pecados. Lembra da leitura de Atos, né? Cancelar os nossos pecados. Em vez de cancelar a gente, Deus cancela os nossos pecados. Jesus se fez um de nós. A gente lembrou, né, há pouco tempo, na Semana Santa, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu lá na cruz, para poder ser pecado em nosso lugar e cancelar os nossos pecados e nos dar vida nova. Então, meus irmãos, para quem está unido a Jesus pela fé, não há mais condenação, diz o apóstolo Paulo. E agora Jesus vive em nós e guia a gente com o seu Espírito Santo. Por isso que João diz aqui no texto: aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ele está dizendo, como Jesus é justo, nós vamos procurar viver como Jesus viveu. Quer dizer que nós, renascidos em Cristo, desde o nosso batismo, nós vivemos em arrependimento e fé cada dia, numa luta que não termina nunca, só termina no dia da nossa morte. Uma luta contra o pecado, uma luta contra o nosso eu pecador, nosso eu orgulhoso, uma luta em que a gente busca em fé, todos os dias de novo, o perdão do nosso Deus, que nós podemos chamar de Pai. A nossa forma de viver, meus irmãos, ela mostra o que a gente é ou o que a gente não é. O versículo 8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Forte isso, né? Diz aquele que continua praticando o pecado, não luta contra ele, esse é do diabo. Vocês e eu não somos mais do diabo. Porque Deus nos dá a bênção de sermos chamados seus filhos. Nós podemos chamar ele de Pai. E podemos viver como seus filhos. Eu, meus irmãos, como muitos filhos, eu acho que como muitos de vocês, talvez todos vocês, eu gosto muito de lembrar como viviam os meus vovôs e as minhas vovós. Eles tinham defeitos, mas eles eram um exemplo de fé para mim. E assim vivem também meu pai e a minha mãe, também com seus defeitos, mas sempre firmes na fé em Jesus. Eu gosto de ter eles de modelo para mim, para as minhas filhas, para a minha família. Agora, o nosso Pai Celestial vai muito além disso. Ele não é só um modelo para a gente. Ele não é só um modelo de amor, de perdão, de compaixão. O nosso Deus é a única fonte de poder para a gente poder viver como seus filhos. O apóstolo Paulo diz: Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, quando a gente precisa se arrepender, é Deus que nos dá o poder para a gente se arrepender. Quando a gente precisa lutar contra a falta de vontade de vir à casa de Deus, é Deus que nos dá a força para vir aqui.
Quando a gente precisa perdoar alguém que nos magoou, é Deus que vai dar essa força para nos perdoar. Quando a gente às vezes está com preguiça de servir a Deus com os nossos dons, né, e com tudo que Ele nos dá, é Deus que vai dar força para a gente poder servi-lo com alegria. Como é bom não ter medo de Deus, poder chamar Deus de Pai. Como é bom saber que Deus, meus irmãos, não importa o que a gente faça. Vocês lembram? Eu gosto muito dessa história do filho perdido, né? Ele estava já comendo com os porcos. Ele estava sujo, fedendo. E o que o pai fez? Ele foi correndo receber o filho. Ele não falou, toma um banho primeiro, você está muito fedido. Como é bom saber que esse mesmo pai está sempre de braços abertos para receber cada um de nós no seu amor, para nos salvar. Porque o seu filho viveu entre nós e morreu de braços abertos para que o pai receba a gente de braços abertos. Então, meus irmãos, minha primeira mensagem aqui com vocês, eu quero enfatizar muito isso. Esta é a casa do nosso Pai. Aqui sempre tem lugar para todos nós. Aqui Ele sempre quer receber todos nós. Quer receber também os seus amigos, os seus familiares, os seus vizinhos. E Ele quer que vocês e eu tenhamos toda a confiança de chamar Deus de Pai. Abba, Pai. Ele quer que a gente sempre tenha certeza que nós somos seus filhos amados. E que a gente possa levar esse amor de Pai para muita gente. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que Deus abençoe todos nós. O trabalho que nós vamos fazer aqui juntos, também com o pastor Giliardi, para que através de nós, muita gente também saiba que não precisa ter medo de Deus, mas que podem chamar Deus de Pai. E que Deus também quer receber elas na sua família. Porque na família desse Pai sempre tem lugar para mais um, tem lugar para todos. Então, eu quero que vocês leiam junto comigo ali, vamos lá? Podemos chamar Deus de Pai. Amém. Irmãos, vocês podem ficar sentados.